Ontem ouvi a declaração final dos membros da CPI da Covid, com 7 votos favoráveis a um relatório contra o presidente da República e 4 votos não concordando com o relatório. E a apresentação em separado de um relatório que eu tive a oportunidade de ler do senador Eduardo Girão, muito bom e, evidentemente, sem nenhuma carga emocional, sem nenhuma diversidade ideológica politicamente considerada. Eu gostaria de, para aqueles que me seguem no Instagram, lembrar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, decidiu que os governadores, por competência concorrente, poderiam combater a Covid de acordo com o clima que encontrassem no exame dos problemas decorrentes da Covid na sua unidade regional. Essa competência não foi concorrente. Embora na Constituição tivesse competência concorrente, essa competência foi primacial. No momento que o Supremo deu aos governadores todo o poder de decidirem como quisessem em relação ao combate à Covid, que cada um adotou lockdown, confinamento ou não, evidentemente a competência passou a ser primacial. Aquilo que estava na Constituição como competência exclusiva da União de planejar e promover o combate à calamidade pública, artigo 21, inciso 18, foi deixado de lado, porque não podia nem planejar nem promover, em decorrência de a competência para combater em cada unidade legislativa seria definida pelos governadores. Aplicada a orientação do Supremo Tribunal Federal, os governadores combateram como quisessem, a União teve uma função de fornecer recursos para os governadores combaterem. Posteriormente, neste ano de 2021, o Supremo mandou que fosse aberto a pedido dos partidos de oposição a CPI da Covid. Iniciada a CPI da Covid, o próprio Supremo disse que os governadores não teriam que aparecer, depor na CPI da Covid. Então, apesar de autorizados a decidir como quisessem o combate, eles foram afastados da possibilidade de depor. O Supremo entendeu que isso poderia ferir o Pacto Federativo. Então nós passamos a ter uma meia procura da verdade na CPI. Se só a União teria que responder na CPI da Covid, tem que verificar como é que foi aplicado pelos aqueles que foram autorizados a aplicar, nós passamos a ter uma busca limitada da verdade. Por outro lado, o relatório veio. E o relatório é, evidentemente, um relatório de adversários políticos do presidente da República. Porque os fundamentos desse relatório são, em primeiro lugar, atrasou as vacinas. As vacinas foram aplicadas no momento em que elas tiveram a disponibilidade. Teve que se discutir os contratos. O contrato da Pfizer, por exemplo, que exigia que no Brasil, se houvesse efeitos colaterais daqui a 2 ou 3 anos, fosse o único responsável, que as decisões seriam dadas em Nova York em juízo arbitral, e que poderia a Pfizer pegar qualquer dos bens da União no exterior que por acaso viesse a ser condenado. É evidente que o presidente, quando teve a lei, autorizou a compra, mas não podia. E eu compreendo os advogados da Pfizer, obrigados a fazer uma vacina em tempos recorde. É evidente que, não sabendo os efeitos colaterais que poderão ocorrer daqui a 2 ou 3 anos, não poderiam pensar num efeito talidomide estendido a milhões e milhões de pedidos que houvesse efeitos colaterais e, enfim, efeitos colaterais universais, abrangendo todas as nações em uma multidão de pessoas. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: eu li os pontos essenciais.
crimes de epidemia como resultado de morte. Ora, as pessoas que morreram em hospitais, inclusive de campanha, e atendidas por equipes de médicos muito boas. Então a sensação que eu tenho é de que o Brasil, primeiro, em número de mortes por 100 mil habitantes, o Brasil não foi o país que mais mortes teve. Países importantes da Europa, civilizados, onde era mais fácil combater, porque extensões territoriais menores, tiveram um número de mortes maiores do que no Brasil. Segundo lugar, vacinação. Nós somos um dos países que mais vacinamos no mundo, ao ponto de termos batido países altamente civilizados e muito mais recursos que o Brasil. O problema é de ter sugerido a cloroquina. Não poderia, porque é um remédio que não está comprovado que seja eficaz. Ora, qual é o remédio eficaz? Isso que ele não disse. Qual era o remédio que teria que ser adotado? Vale dizer, adotou cada médico os remédios que mais pareciam adequados. No meu caso, por tomar quinino em decorrência da minha artrite, a minha Covid, quando eu peguei, praticamente não tive efeito nenhum. Tive um dia de febre, 37,8, e outros 10 dias no hospital, sem absolutamente sintoma algum. E os meus médicos entenderam que o depósito que eu tinha de quinino por anos de tomar Plaquenil teria auxiliado. Cada médico adotou aquilo que era possível, porque talvez o remédio, eles procuravam corrigir e combater a Covid de acordo com a capacidade de reação do paciente. Por isso, uma grande autoridade na França, um médico famoso na França, disse o seguinte: qual é o melhor remédio para combater o Covid? Eles perguntam aos jornalistas, que todo mundo falou sobre isso, e a CPI também, entende? Mas na prática ninguém sabe qual é o remédio. Temos vacina, mas não o remédio. O que vale dizer também é uma alegação. Eu tenho a impressão que, em relação à Covid, não vejo aquilo que se colocou: crimes contra a humanidade. Para haver crimes contra a humanidade, tem que haver intenção de matar a população, em sã consciência. Eu pergunto, o presidente Bolsonaro quis matar brasileiros? Queria matar? Dolo para matar? É evidente que não. Quer dizer, não há nem a menor possibilidade de ser examinado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, um relatório é um relatório de um adversário político do presidente. Ele foi derrotado quando concorreu à presidência do Senado pelo presidente da República, e agora a sua vitória como adversário político foi apresentar esse relatório com 4 votos contrários e um relatório que vale a pena ser lido e que nenhum jornal tem dado nenhum realce, que é o relatório do senador Eduardo Girão, esse sim, ponderando qualquer um dos aspectos mais relevantes concernentes da CPI da Covid. Não tenho nenhuma carga contra o senador Renan, contra o senador Aziz, de rigor, evidentemente são adversários políticos do presidente da República, e eu não tenho nenhuma vinculação partidária com nenhum candidato, nem com o governo federal, nem com os senadores, mas lendo como jurista, como professor de direito, me impressionou pela densidade, pela tranquilidade, pela falta de carga ideológica, e ao mesmo tempo uma densidade de conhecimento, analisando os fatos como um verdadeiro magistrado, no relatório do senador Girão. Essa é a primeira parte dessa exposição. Segunda é a preocupação da Bolsa Família por parte do governo, desse auxílio emergencial. Acho que o governo está cometendo um equívoco, o presidente da República. Se ele der agora, furando o teto, nós já estamos com uma inflação crescente, ele não vai controlar a inflação. Nós vamos entrar num processo de que a política monetária será insuficiente para combater a inflação,
temos o fenômeno da dominação fiscal. Mas o que é pior, entende? Aquele auxílio maior que é dado agora, como ele tem um caráter inflacionário, isto é, afasta investidores, os mercados não acreditam mais que haverá condições do governo controlar o orçamento, vai ter que efetivamente gerar inflação para poder cobrir, através de empréstimo, emissão de recursos, aumento tributário. O certo é que, no momento exato, estará em plena campanha o ano que vem, nós estaremos com esse dinheiro que é dado agora absolutamente corroído e uma inflação sendo extremamente mais danosa para a classe menos favorecida da população do que se nós controlássemos mantendo o teto. Tenho a impressão que, nesse ponto, valeria a pena o presidente da República repensar este auxílio que está pretendendo ser dado, apesar de compreender o problema social, de compreender o que nós estamos vivendo. Mas é gerando desenvolvimento que nós vamos dar condições de sair da crise em que estamos vivendo. E não criando um auxílio que é quase como uma espécie de dependência química que se fará, porque a inflação continuará cada vez maior em decorrência de se furar o teto orçamentário, o teto de gastos, e a tentativa de corrigir o problema social através desse aumento emergencial, furando o teto, gerará, a meu ver, um problema maior para a classe desfavorecida, com o pior dos fenômenos para quem vive em dificuldades no país, que é a inflação. Este auxílio emergencial será inflacionário. Embora haja uma inflação em todos os países em decorrência da pandemia, nós estamos com índices muito superiores. E se vier, eu tenho absoluta convicção que nós teremos uma inflação maior, menor desenvolvimento, afastaremos investidores, criaremos insegurança jurídica e econômica. Eu queria que o presidente pensasse que não valeria a pena buscar outras formas, mas não aquela que é uma regra de ouro, que estava dando certa tranquilidade nesse momento difícil da economia, que é furar o teto dos gastos orçamentários. Era o que eu tinha a considerar os meus seguidores sobre dois aspectos importantes: CPI da Covid e auxílio emergencial.